coração do Brasil, onde o suor do produtor rural irriga a terra e alimenta a nação, uma nova ameaça se ergue. Não mais das intempéries ou das pragas, mas de dentro do próprio Estado. E hoje nós vamos falar de um problema que tem se espalhado por todo o país, a desapropriação de terras produtivas, sob o pretexto de reconhecimento de territórios quilombolas, muitos deles sem qualquer fundamento histórico ou antropológico. E para isso, eu recebo aqui, quem está na sua tela é a advogada Lívia Santos, que está acompanhando de perto um caso gravíssimo envolvendo produtores rurais numa região onde o INCRA quer demarcar mais de 15 mil hectares de terra sem base técnica e com claro viés ideológico. Isso se tornou né, muito, repercutiu nacionalmente após um vídeo seu, Lívia, com o nosso deputado Nicolas Ferreira, que você já foi assessor e é amigo, e você é especialista na área. Boa noite, seja bem-vindo. Fala onde é esse problema, de que forma e o que está acontecendo. Vai lá. Bom, Alex, boa noite a todos, né, que nos assistem. Esse é um problema que tem, assim, acontecido no Brasil inteiro, deixa eu falar. É um problema que tem acontecido no Brasil inteiro, mas a demanda que eu levei, né, pro Nicolas tem acontecido aqui em Araçuaí, que está mais próximo de mim. Eu morava em Belo Horizonte, e Araçuaí é só norte de desativar as Minas notificações. ou é zona da E mata? Araçuaí, Minas Gerais, é Vale do Jequitinhonha, Vai. agora também conhecido como Vale do Lítio, né? Uma região que o Vale do Jequitinhonha é uma região muito rica, né, em É ali minério. perto de Itamarandiba? É próximo. Que Itamandiba também faz parte, né, já do Vale do Jequitinhonha. O Do Vale do Vale, Jequitinhonha é né? muito grande. Tá. Mas conta pra gente aí qual que é esse processo de demarcação do INCRA e qual que é o problema? Então, o que tem acontecido aqui? Foi elaborado um relatório antropológico pelo INCRA e um RTID, né, que é um relatório técnico, aqui numa comunidade conhecida como Santana, aqui em Araçuaí. E eles elaboraram esse relatório ali entre 2014 e 2016, iniciaram um pouco antes, mas assim os produtores alegam que esse relatório foi feito às escuras, né, digamos assim, porque não teve a comunidade, os produtores eles não foram ouvidos, não teve contraditório, não e foi elaborado esse relatório nessa comunidade, só que eles estão tentando desapropriar 15 mil hectares. É uma quantidade muito expressiva, representa cerca de 7%, salvo engano. Quantas famílias, Lívia, que estão sendo afetadas por essa tentativa aí de demarcação? Qual que é o perfil, né, dessas pessoas? É importante a gente também dizer, falar o que é o INCRA, para quem ainda não sabe. O INCRA ele foi criado em 1970 com a missão de promover a reforma agrária no Brasil e organizar o uso de terras, né? Mas o que nós temos visto é justamente o contrário, é o uso distorcido dessa estrutura que agora ataca quem produz, né? A Lívia saiu da nossa live. Vamos ver se a gente consegue voltar com ela aqui. Deve ser algum problema de internet lá. Deve ter caído a internet da Lívia. Fiz o convite aqui de novo. A gente estava falando, o INCRA, ele foi criado em 1970. Oi, Voltou. Alex. Eu acho Caiu que aqui para mim. caiu. Voltou? Eu acho que caiu sua internet. Caiu, voltou agora. Você pode recapitular, por Caiu. Eu gentileza? estava te perguntando quantas famílias que estão sendo afetadas por essa tentativa de demarcação e qual que é o perfil dessas famílias, dessas pessoas. São 86 famílias dentro dessa demarcação, mas além da demarcação tem a zona de amortecimento, então tem outras famílias que também vão ser afetadas. 86 famílias e não são grandes latifundiários, grandes produtores, fazendeiros, coronéis, né, como a mídia tenta pintar. São produtores, são Parte da mídia. famílias. Hã? Parte da mídia. Parte da mídia, no generalizar, né? Ainda tem o jornalismo sério, imparcial, ainda Olivia, existe algum mais. fundamento histórico, que comprove que essa região é de fato um território tradicional quilombola?
Então, o relatório do INCRA, eles alegam, né, nesse relatório, que existe ali uma comunidade, a comunidade dos baús, né, dos quilombolas baús, e que existia um território quilombola ali, que são remanescentes de povos quilombolas. Mas, na verdade, o contra-relatório que foi elaborado pelo Roque Kalage, que é um antropólogo assim conceituado, formado na UNB, nesse contra-relatório ele demonstra que, na verdade, trata-se de território afro-brasileiro, que tem uma diferença, né, técnica ali entre o território afro-brasileiro e o território quilombola. Porque o território quilombola, o que eram os quilombos? Eram escravos, né, que estavam fugindo da escravidão, que se excluíam ali, né, fugiam e não existe, né? Não tem fundamento histórico nesse contra-relatório. Foi demonstrado que não tem um fundamento histórico assim conciso para ter essa demarcação da forma como está acontecendo. Na verdade, eram como se fossem permissionários de uso de solo. Só que antigamente não tinha contrato de arrendamento, não tinha esses instrumentos, né? Não tinha como comprovar. Então, as pessoas iam ficando ali, iam as famílias, né, dos produtores, dos proprietários iam permitindo e é isso que aconteceu, sabe? E como Então, que funciona hoje esse processo dentro do INCRA? A autodeclaração, ela realmente basta? pelo decreto, né, pelo decreto, a autodeclaração, né, ela é um requisito assim essencial para a demarcação e criação desse território quilombola. Mas o que a gente vê hoje é que assim a instituição, de certa forma, tem sido instrumentalizada para um viés ideológico para esse fim. Então não tem só o critério, não é, na verdade, não adotam mais esses critérios técnicos. Na verdade, é uma instrumentalização da instituição para esse fim. Tá? E quais que são os direitos constitucionais que esses produtores especificamente estão perdendo, Lívia? Direito à propriedade, o direito de usufruto, né, da lei da propriedade, porque desde que começou esse estudo, que eles tiveram ciências, foram notificados desse relatório antropológico, muitos produtores relatam que não conseguem mais crédito rural, que não consegue produzir mais ali em suas propriedades, estão de mãos atadas, né? Assim, não conseguem mais desenvolver até ulterior decisão do INCRA após a análise da contestação Tá. desse relatório antropológico. Como que Então, funciona esse processo lá dentro do INCRA? Como que está hoje? Qual que é a esperança desses produtores? Eles têm esperança de continuarem sendo os proprietários da terra que de fato são? Ou não? Pode ser que realmente eles percam essas terras. Como que está isso? Qual que é a esperança deles em relação à questão de justiça? É que a gente pode falar de justiça no Brasil. sim. Ô, Alex, então, eu peguei, como se diz, né, o carro já andando, porque o pessoal não, a associação ainda não me conhecia, eu também não conhecia eles depois que eu retornei para cá, para a região, é que eles me conheceram, então assim, eu peguei já andando, mas até então, onde que eu tenho, né, conhecimento, que estou entrando agora, mas até onde que eu já estudei sobre o caso, sobre a situação, é que como que foi? Qual foi a pergunta mesmo? Desculpa. E qual que é a esperança Ah, tá. desses Isso. produtores? Então, administrativamente tem um processo andando. Administrativamente já existe um processo andando, já foi feita uma contestação a esse relatório técnico, mas estão aguardando, né, exaurir a esfera administrativa dentro do INCRA para judicializar essa questão. Mas a gente sabe que é uma questão política. Por que, que eu fui até Brasília, conversei com o Nicolas, porque isso tem acontecido, né, do Brasil todo, eu tenho visto também o interesse dele e de outros parlamentares nessa pauta, em relação a essa pauta, e levei justamente porque também se trata de um debate político. A gente sabe que digamos assim, uma guerra de narrativas, né? E eles trabalham muito bem a narrativa.
Não se trata mais de uma situação estritamente E jurídica, estritamente técnica. a gente pode falar que existe um conflito ideológico, né? Exato, exato. Há um interesse de agenda, há um interesse assim, ideológico por trás disso. E a gente sabe que as instituições hoje estão aparelhadas. É muito difícil, sabe? Porque as instituições que até então eram vistas como instituições sérias, para tratar de pautas sérias, aqui a gente não é contra a demarcação de território quilombola, se realmente for um território quilombola, mas a gente sabe que Se não for, o governo cria, né? exatamente cria, e justamente, às vezes, com viés ali de impedir o desenvolvimento. Aqui já é uma região que é conhecida, né? Não sei se você conhece o Vale do Jequitinhonha, Conheço aí mas sim. você conhece? Já esteve Trabalhei aqui? aí no Vale de Jequitinhonha, por isso que eu te perguntei de Tamarandiba. Eu fui repórter de um programa da Band Minas em 2010, 2012 aí na região. Bacana. Por isso que seu rosto não é estranho, assim. É bacana. Era mais magro, né? Pois é. E aqui já é uma região assim estigmatizada, né, por ser o Vale da Pobreza, o Vale da e realmente é uma região muito rica, mas que precisa ter esse potencial explorado de O que a certa gente pode falar, né, Lívia, é que forma. essa nova tática, ela é mais sofisticada, né? Ao invés de invadir fisicamente, usa-se o Estado para dar aparência de legalidade a um esbulho que, de fato, na verdade, quer prejudicar quem planta, colhe, cria e alimenta esse país, né? Que é o produtor rural. Uhum. A Constituição de 88 fala da função social da terra, né? Mas também protege o direito à propriedade, como você mesmo disse. Estão ignorando esse equilíbrio constitucional. Isso é um problema nacional, né? Sim, exatamente. As pessoas, eu acho que algumas, né, não vamos generalizar, mas assim, acham que o alimento ele brota, né, de algum lugar, que o leite, o queijo, a carne. Então, assim, a gente só tem o alimento na mesa porque tem produtores, tem pessoas que estão lá acordando 4, 5 horas da manhã, para Eu, fazer eu, isso. eu costumo dizer aqui que se a mesa do colarinho branco está farta é porque alguém está na roça ou no cabo da enxada ou no lombo do trator, né? Exatamente. E quando você me perguntou do perfil, essas pessoas lá, eles assim são produtores, como também as pessoas, né? Talvez os baús também são, porque são. Tanto é que o antropólogo ele traz no contrarrelatório que os baús eles são produtores negros. A diferença é que lá tem produtores negros, tem produtores pardos, tem uma questão de historicidade, mas não tem assim uma linha histórica que comprova que são povos que já foram escravizados ou que ali era quilombo, não tem esse fundamento, sabe? Então realmente é uma injustiça o que estão fazendo com O esses que que a, o que produtores que que adquiriram legalmente suas terras, né? Assim, esse pessoal tem escritura das terras, tem tudo. tem, assim, a forma de aquisição, todas as formas foram legais, né? Alguns por herança, outros às vezes a pessoa trabalha a vida inteira para adquirir aquela terra. Então, assim, vir uma decisão de cima para baixo, sem ouvir essas pessoas, simplesmente é, de cima para baixo é muito complicado, porque às vezes a pessoa trabalhou a vida toda e perde a terra por conta dessa pauta, né? Porque são muitos hectares. Se fosse assim, poucos, assim, porque ele já tem, né? Os baús, ele já tem ali 900, cerca de 900 hectares, que é muita coisa. E não Você são. acha que, você acha que na sua visão, como jurista, o STF ele tem tomado decisões perigosas, como permitir, por exemplo, a desapropriação de terras produtivas, né, caso o cumprimento da função social seja questionado, um critério que pode ser assim facilmente manipulado? O que diz a jurisprudência, Lívia, mais recente do STF sobre isso? Então, não, o STF é mais uma instituição também, né, que está aparelhada, uma instituição até então respeitada, mas hoje a gente vê que nós não temos juiz, nós não temos magistrados.
ministros, a gente tem políticos que usam becas, né? Que, assim, que não Inclusive, foram votados. nós Mas tivemos o presidente da República comemorando, né? Que agora tinha um comunista no STF. Virou torcida. exatamente. E sem critério, né? Assim, às vezes um amigo do advogado, a pessoa claramente tem ali uma posição, mas vai para o STF. Então, as últimas decisões têm sido no sentido a favor, né, desses. Eu não gosto de usar assim, a favor dessas demarcações, povos tradicionais, que parece que a gente é contra, mas é porque realmente Está a forma acontecendo. como tem sido feita é que está errada. E eu não sei se você Quando, tem acompanhado aquela família Betim também no Espírito Santo, que o Polese, né, o deputado, tem denunciado também. Então, assim, é uma família, saiu até um documentário na Brasil Paralelo agora sobre isso, que, assim, é uma família que você vê que a vida toda tá ali, é o que eles têm, é o sustento, e simplesmente perdem, né? É a família que é desapropriada sem fundamento algum, simplesmente para cumprir uma agenda ideológica. quando você teve lá com o Nicolas Ferreira em Brasília, foi semana passada, eu acho, Sim, como que foi essa sua pauta lá, essa sua agenda lá? O que, que o deputado hoje fala sobre isso? ele demonstrou assim, interesse, né, na pauta, porque ele tem O visto que pessoal está comentando aí, o STF tem priorizado tudo que não contempla o verdadeiro povo trabalhador brasileiro incrível. Onde eu assino? assina embaixo também, porque é triste, né? Eu, como jurista, a gente aprende uma coisa na faculdade e na prática a gente vê que tem acontecido outra coisa, né? Aí Tem como que foi tomado essa outro agenda com rumo. o Nicolas lá? O que, que o deputado traz para essas Então, pessoas? ele demonstrou assim bastante interesse na pauta, deixei toda a documentação lá para ele analisar e para a assessoria dele, o jurídico dele também analisar. Ele demonstrou interesse porque realmente ele tem acompanhado que isso tem acontecido a nível nacional, né? E aqui é uma região que eles têm assim, o pessoal, né, da mais à esquerda tem essa visão de criar esses territórios, já tem um costume, sabe, de criar esses territórios, mas agora as pessoas estão questionando mesmo, né? Então ele mostrou bastante interesse, agradeceu, né, por levar a pauta e se colocou pronto para tomar as medidas, né, cabíveis para frear essa Tá? questão. O que, que pode ser feito, né, no campo político para proteger o produtor rural nessa situação? Dá para fazer alguma coisa? Então, como eu tinha te falado, né, é uma Porque no pauta. jurídico, No jurídico, o que tinha para ser feito assim, no jurídico já está sendo feito, né? Que é a contestação ao relatório, dentro do a Karine processo está falando para deixar a administrativo. live salva. Vamos deixar, viu, Karine? Já tem sido feito, mas realmente, como eu te falei, é uma pauta política, é uma questão de narrativa mesmo. Então, assim, politicamente falando, é realmente diligenciar, oficiar esses órgãos, né? Chamar esses órgãos para o debate. Às vezes a pressão política resolve, na maioria, né, dos casos, a pressão política ela fala mais alto que a questão, às vezes, jurídica, técnica. Então, assim, por isso que eu levei, né, para ele dar uma atenção, porque realmente tem pessoas, assim, eu conheço pessoas que estão entrando num processo, às vezes, depressivo por conta disso, e realmente atinge, E né, com toda razão, porque imagina, o cara trabalhou a vida inteira, é o que você falou, levanta às 4 da manhã, vai dormir sei lá que horas, domingo a domingo, não tem sábado, não tem feriado, não tem nada. Aí vem um governo e quer tomar na mão grande a terra. É mais exatamente. que óbvio que a pessoa adoeça. Exatamente. E então, assim, a nível, eu penso que politicamente falando, tem muito mais a ser feito, né, do que o que é jurídico já está sendo feito e já está sendo analisado. Mas até para que eles não ignorem, né? Porque às vezes eles acham que as pessoas não estão
observando e não ignorem essa visão popular mesmo daqui. Tá, Olívia, a gente vai caminhar para o final da live. Eu acho que o mais importante a gente falou aqui, mas eu queria que você deixasse o seu apelo para que essas famílias pudessem ser assistidas. Eu sei que a gente está vivendo um momento de grande injustiça Hum, nacional, onde a nossa Constituição, que é dita cidadã, pode ser rasgada até, porque as coisas não acontecem, não existe mais equidade, não existe mais equilíbrio, não existe ampla defesa, não existe quase nada no Brasil, né? Hoje, sim. da forma que alguém que tem uma caneta na mão entende. Se ele gosta de você, vai com a sua cara, gostou do seu rosto, você é amigo do rei. E se você não é amigo do rei, vai aplicar o ultra rigor da lei. Então, deixa a sua mensagem de esperança para esse país. O ano que vem a gente tem eleições e nós teremos em mãos a possibilidade, né, de mudar essa história, de mudar e deixar um legado, porque eu acho que a gente viveu de 2002 até 2018 e voltou a viver agora, vai levar aí 30, 40 anos para a gente mudar essa realidade, mas que em 2026 a gente possa ter novamente a esperança. Eu queria que você deixasse a sua mensagem para essas famílias que você está defendendo e defendendo com muito louvor. Ah, Nós tivemos a obrigada. nossa conversa no particular pelo WhatsApp, eu vi a sua preocupação, eu vi o quanto você está empenhada em salvar a vida dessas pessoas, porque realmente é um salvamento, né? E deparar com o Brasil na situação que está hoje, a gente praticamente só não perde a esperança, porque, como diz o grande Nicolas Ferreira, o presente é deles, mas o futuro é nosso, o futuro é de quem trabalha. Então, deixa a sua mensagem, por gentileza. Exato. Então, eu realmente faço um apelo, né, para os órgãos, para as instituições que se manifestem, aquelas instituições que podem, de fato, ajudar, a FIENG, FAENG, enfim, e que o INCRA, né, que é hoje quem está com a contestação na mão para analisar, que realmente considere também o que foi alegado nessa contestação e considere também a demarcação e as delimitações, a delimitação dessa área, né, desse território, e que de fato faça uma análise técnica, né, e não enviesada. É nesse sentido. Tá certo. Obrigado, viu, por aceitar Eu nosso que convite. agradeço. Estamos aqui na Jovem Pan no Sul de Minas à sua disposição. Se tiver mais novidade sobre esse caso, os avanços, você nos posiciona, a gente vai divulgar, a gente pode marcar uma nova oportunidade, outras lives, outras entrevistas, para a gente continuar acompanhando de perto e tentar assistir minimamente com uma imprensa um pouco mais imparcial essas pessoas, essas famílias que, como eu disse anteriormente, planta, colhe e sustenta esse país. Felizmente, a gente está vivendo com falta de autenticidade, com políticos de rótulos, tem pouquíssimos e raros Nicolas Ferreiras, Maurício do Vôlei, Zuc, Marcel Van Hatter, Carol Detoni, e são, assim, uma minoria que luta por um país melhor, mas eu sei que a gente está no caminho certo, para plantar a nossa semente e colher os frutos. Então, muito obrigado a você, e eu vou fazer uma pergunta. Como que foi trabalhar com o Nicolas Ferreira? Ah, foi ótimo. Foi uma Porque experiência. quando eu compartilhei lá aí na assessora, todo mundo, pergunta para ela como foi trabalhar com o Nicolas. Conta para a gente. O Nicolas é aquela pessoa mesmo, sabe? Ele realmente ele vive aquilo que ele defende. Eu convivi, né? Tive a honra de conviver com ele aí um tempo, trabalhei com ele um bom tempo. E foi uma experiência muito boa, enriquecedora mesmo para minha vida. E eu tenho muito orgulho de falar, né? Porque tem político, às vezes tem gente que trabalha para político que tem vergonha de falar que trabalhou Fica para X pertinho. político. Ah, você trabalhou para fulano? Não, não trabalhei não. Mas assim, o Nicolas eu tenho orgulho mesmo de falar que trabalhei com ele, né? E acaba que tomei outros caminhos, né? Mas sempre quando Continua parceira, está né? sempre, tá sempre à disposição. O, Então o, é o Lúcio fez um realmente. comentário muito interessante, deixa eu abrir uma aspas aqui, perdão, mas o Lúcio Tanuri, se eu falei errado, me perdoe, tá? Tanuri ou Tanuri, não sei. Estão tentando inviabilizar o desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha. E a Karine completou, é isso mesmo, Lúcio, é exato, porque as delimitações estão também em outros municípios, como Virgem da Lapa.
E eu acho que é isso, é a gente deixar o apelo, levar as nossas vozes. Antes que regulamentem as redes sociais, vamos usar as redes sociais para mudar a história do Brasil. Pode concluir. E realmente é ocupar espaços, né? Você citou bons nomes aí, o Maurício, o Nicolas, Carol de Tone. Essas pessoas, né, ainda são poucas, né? Mas assim que já tem mudado, né? A realidade do país e realmente vai ser ocupando os espaços, mudando, porque é um processo, né, Alex? Eles ficaram muitos anos no poder, tem toda uma técnica ali Na de verdade, é um problema que começou aparelhamento. lá em 1980, né, com a fundação do PT no Brasil. Né? Depois, Exato. no Fórum de São Paulo, em 1990, onde a esquerda da América Latina se uniu Uhum. e traz essa Antônio metodologia. Gramsci, né? Antônio Gramsci escrevia muito bem sobre isso, que as pessoas não iam perceber não iam perceber esse aparelhamento, mas que ia acontecer, né? Então, assim, é Você realmente falou de mudar. Antônio Gramsci, eu vou aproveitar a nossa live e a sua audiência, e eu Sim. acho que leitura, a educação ela transforma vidas, eu acho que a educação é a força transformadora da história, Uhum. e muitos governos não querem que o povo tenha acesso à informação, mas eu vou deixar algumas dicas aqui então, ó. Olavo de Carvalho, Imbecil Coletivo, uma ótima leitura, extraordinária. E esse cara alertou a gente lá em 1998 que a esquerda queria dominar a América Latina e ele foi ignorado. O Boris Casoy, jornalista, quando ele fez uma pergunta para o Lula na campanha se o Lula era amigo do Hugo Chávez, assim que o Lula ganhou a eleição, ele articulou para o Boris ser demitido da Record. O próprio Boris fala isso. E as pessoas, elas têm a memória curta, elas não pesquisam o que aconteceu no passado, né, para ter essa dominância da esquerda. E um livro muito bacana, que eu acho que vale a pena a gente mostrar, do Ludwig Mises, o marxismo, tá com espelho, porque eu estou fazendo a live, mas é o Marxismo Desmascarado. Esse livro também vale a pena. E Como Vencer um Debate, para mim, Schopenhauer é extraordinário também. Então a gente tem que se apegar a isso, tá? Porque Eu, é a eu única sou forma da gente suspeita, mudar o Brasil. eu sou suspeita, né, para falar. Fui a aluna do COF, né? Assisti às aulas do COF, então eu sou suspeita para falar do Olavo, né? Olavo é Mas, extraordinário. mas esse último Extraordinário. aí é essencial, né? Até para vencer E sabe o esses que é interessante, argumentos Lívia? desonestos. Quando aparecem essas pessoas na sociedade, graças a Deus isso mudou de 2018 para cá, mas quando as pessoas querem denunciar, colocar o dedo na ferida, como foi o Olavo de Carvalho, que espetacular, como foi o professor Enéas, né, que quis mostrar isso tudo, as pessoas acham que eles são loucos, porque na época a grande mídia fazia com que eles fossem loucos. E eram até ridicularizados. Você faz a denúncia e o povo ri, porque o povo está acostumado com pão e circo. Então, esse é o viés do governo de esquerda, né, que aparelhou o Estado para poder tirar as terras dessas famílias. Vamos dar pão, vamos dar circo, e tudo bem, porque as pessoas querem é isso. A gente vai mudar isso com certeza, com vozes firmes, como a gente citou, como a sua voz firme, que está em defesa, jovem, cheia de Tô futuro, a gente vai aprendendo deixar um ainda. legado. Tô aprendendo, comendo feijão com arroz. Tô Como bom aprendendo. Mas mineirinho, né? tem que comer muito feijão com arroz, mas a gente vai aprendendo, né? Tudo é. Não gosto de falar assim, isso eu já domino. E é muito importante, né? Aos poucos a gente vai mudando. É um apelo até que eu faço para as instituições, né, voltarem a ser sérias nesse sentido. Eu vi uma Então, reportagem essa semana, você falou da FIEM, tudo, eu vi uma reportagem, uhum. não sei se é o atual presidente, me perdoe, mas não sei se é o atual ou se é o ex-presidente, da FETAENG, que publicou uma nota sugerindo que os aposentados não reivindicassem os descontos que foram feitos pelo INSS. Falei, É um meu, absurdo. É um o cara está absurdo. dentro do Estado pedindo para que os aposentados deixem para lá. Não aconteceu nada, não, só 9 bilhões. Exatamente. É realmente um absurdo. A gente olha para instituições, o FMG tinha tanto respeito. Hoje as pessoas assim não colocam aquela credibilidade mais, sabe? Porque por conta realmente disso. Então, só ao longo do tempo, com as nossas vozes, é que a gente vai conseguir mudar, né, a realidade. Eu mesmo estou consolidando assim
minha carreira, né, como jurista, porque justamente a gente vê que precisa, né, das pessoas nesses espaços com a visão mais técnica de fato, né, e assim, é só ao longo dos anos mesmo que a gente vai ver essas mudanças, mas vão caminhando aí para isso. A gente vai chegar lá. Obrigado, viu, Lívia? Eu que agradeço, Alex. Tudo de bom, viu? Deus te abençoe aí. E Amém. Abençoe todos sucesso. vocês. Abençoe essas famílias. Eles precisam de muitas bênçãos. A terra é sagrada para quem dela vive, mas ela precisa ser protegida por leis justas e por lideranças que conheçam o campo, que estejam ao lado de quem planta, colhe e sustenta esse país. Agradeço demais a sua participação, Lívia, e deixo aqui o meu compromisso com todos os produtores rurais de Minas e do Brasil. Não vamos aceitar o uso político da máquina pública para atacar quem trabalha. Vamos junto. Vamos levantar as vozes. Até mais. Um Um abraço. abraço, viu? Tchau. Tchau, obrigada.